Então, vamos a seguir no capítulo 16, Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Isso é característica de conversações elevadas, né? Elas alimentam. Então quer dizer que se nós temos um lado, podemos também ter o outro. Conversações que, na verdade, nos sugam. Entende? Conversações, amizades, nos sugam. Relacionamentos. Não é? Ó, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Né? Já ia meio que ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. A lição está posta, essas 3 frases. Né? Quanto mais nós evoluirmos, mais nós vamos trabalhar. Em diversos gêneros de trabalho, porque, segundo o Livro dos Espíritos, a definição de trabalho é uma atividade útil. Está lá. Então não precisa ser o trabalho. Há uma infinidade, um campo largo do que seja trabalho, né? Então, mas o trabalho é maior. E também ela dá uma beliscada aí, né? Falando que eu não permaneço em visões beatíficas. Nós aprendemos em outras crenças irmãs, da qual nós nos construímos, com todo respeito, mas como se eles ficassem ali ao redor de Deus, numa aventura, ouvindo música de harpa. É trabalho. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes a revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades, olha a lição, muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. A pretexto. Na verdade, não é. É o apego. Eu não querer abrir mão de certas coisas. Né? Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Você vê que na lição passada, nós aprendemos que para receber auxílio, principalmente para os familiares que estão na Terra, era necessário construir uma rede de benefícios, lembra? Que o Clarence falou para o André Luiz. Não é assim não, eu já quero descer lá e ajudar. Falou para aquela senhora, né? Tem que ter a rede de benefício. Qual rede de benefício você construiu aqui na Terra? Não é? Você estava? Então é o que ela disse aí, ó. Para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito, ó, de ajudar aqueles que tanto amamos. Direito.
para conquistar o direito, ela precisa antes cumprir o dever. E na Terra está invertido. Todo mundo gritando pelos seus direitos. Então, e meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, ah, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até ao fim da existência e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa. Então, o André Luiz seguiu bem o pai dele, né? Culto externo, né? Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Como ela é educada, né? Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. De novo. Né? Às vezes a gente pensa que morre, bom, estou livre disso. Não, você estava, do mesmo jeito que tem a rede de benefício, tem a rede do malefício. Ele estava na do malefício. É difícil sair, não é? A princípio ele quis reagir, veja, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Esse é um conceito que a doutrina espírita é clássico. E a gente já falou isso agora há pouco, né? A mente. Não há mudança brusca, não há improvisação, não há jeitinho. Como você está vivendo a sua vida, vai ser quando você desencarnar. O seu ritmo de pensamentos, o seu nível vibratório, a sua capacidade, as suas forças, a capacidade de resistir. Claro que desencarnado a gente também avança um pouco em faculdades, né? Perde a carne, o escafandro, mas não há significativas modificações nesse campo, não, viu? Não há, não. Laerte, portanto, não percebeu minha presença. Olha, Anitta. Espiritual. Nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciar a visão espiritual, restringir ao padrão vibratório. E o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e no reto pensamento. Você vê que até esse exercício nós devemos fazer aqui na Terra. O exercício da perseverança no bem e no reto pensamento. Ele vai nos fazer falta. Mas mais do que isso, Anitta, ele não tinha essa musculatura da perseverança no bem. Não tinha. Não se improvisa. Então, às vezes, a pessoa aí, seja homem, seja mulher, já está um pouco falando nessa área do relacionamento afetivo extraconjugal, ou mesmo que não seja extraconjugal, mas que seja um relacionamento imaturo, complicado, que acaba prejudicando um lado ou outro, essas questões vão ter que ser resolvidas adiante. Né?
dependendo da profundidade em que se enlevou as questões, terminou, cada um para o seu lado, o outro até reconstitui família, mas você não sabe o que ocasionou no parceiro ou na parceira. Você não sabe. Há pessoas que se suicidam, isso é novidade? Por causa de relacionamentos frustrados? É novidade? Então quer dizer que quem se suicidou teve a sua responsabilidade, é óbvio. Mas na ficha está anotado o nome da pessoa. Que talvez ludibriou, que talvez enganou. Né? Talvez teve uma postura correta, uma fraqueza da pessoa, tem isso também. Mas veja que é muito sutil essa análise, e é importante que dentro dessa sutileza, nós estamos dentro. Nós estamos colocando energias, forças, induzindo. Uma palavra mal colocada, né? Um exemplo, uma frase, uma atitude. Viver não é tão assim, né? Simples. Né? No campo do relacionamento. E isso não só afetivo entre marido e mulher, mas também dentro da família, né? Mãe, filho, irmãos. É muito, muito profundo isso, né? Nós vamos precisar crescer muito nos diversos prismas da evolução do espírito para poder transbordar essa sabedoria. Aí que está. Né? Sabedoria do Cristo, de espíritos elevados. Não vai ser tão, não é tão para já, né? Por isso que também eu defendo essa tese. Que muita gente sai do espiritismo. Pelo que ela falou, porque você começa a ter conhecimento, é que nem a pessoa que pula na piscina e não começa a dar pé, sabe? E ela não sabe nadar, ela vai começar a afundar. Então ela começa a ver um mundo de coisas dentro da doutrina espírita, conceitos que te conduzem a reflexões, mexe com o seu íntimo, mexe com forças do espírito, da alma, esses conhecimentos. E associado a esses conhecimentos, você tem as circunstâncias da vida, que estão sempre por aí, mas que você não tinha esse acréscimo que você agora conquista com o espiritismo. Então, você passa a tender a... Peraí, antes de agir, peraí, como que é isso? Deixa eu ver. Deixa eu me posicionar, deixa eu pensar, deixa eu recuperar. O que eu estou aprendendo? Uma coisa é aprender, outra é praticar, né? Isso é óbvio. Mas está tudo aí, ó, esse caldeirão aí. Um mês antes. Vamos lá. Muitíssimo impressionado, perguntei. Não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? O pai dele, né? Meu filho, ele estudou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. O André podia falar assim, isso aconteceu comigo também, mãe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram-no as minhas sugestões. Vamos lá. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Ó, você viu como ela mexeu dentro da rede de benefício dela? Ela tinha com quem rogar auxílio. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental do Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Olha, isso daqui é um diálogo de um momento que a gente podia até dizer, o nosso lar ele tem um romance, né? No sentido de que ele tem uma história.
Ele não é um livro-texto, ele tem uma história. Mas olha o ensinamento dentro desse diálogo. Repito, precisamos da adesão mental do Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Então você pega esse ensinamento e transporta lá para o momento que o André conseguiu enxergar Clarencio. E muita gente fala, não, Clarencio chegou naquela hora. Não, meu jovem, ele estava ali já faz tempo. Notadamente naquela hora, porque de certo eles já previam que iam conseguir essa ação sobre o André Luiz. Então eles estavam ali, aguardando. Na hora que ele orou, puf, aí. Então significa que o André Luiz deu adesão mental aquela hora? Deu. O Laerte ainda não deu. Se ele ficar 10 anos, 20 anos, 50 anos, e aí a gente já começa a ver os espíritos que vão se monoideando, aquela ideia única, e o perigo, né? Das transformações, inclusive perispirituais. Mas aí é um capítulo que está lá na frente. Vamos lá. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral. Ó. Agarradas à crosta da terra. Então ela está no umbral ou está na crosta? Está num lugar que são os dois. Umbral e crosta. Segundo Chico, o umbral começa na terra. E certa vez perguntaram para o doutor Inácio, o Bacelli, onde começa o umbral? Ele falou, a partir da ponta do seu nariz. Começa o umbral. Sou compelida a atender às necessidades de todos. Você está vendo o trabalho da mãe? Meu único auxílio direto repousa na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício do teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos? Não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação materna, perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas do nosso pai igualmente. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. E estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ali ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei: a senhora, que tem acompanhado o papai devotadamente,
nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças, família dele. Aguardo ansioso o instante de voltar a casa a fim de auxiliá-los. Minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com esta separação? Você vê que lá no parágrafo de cima, ele faz uma observação que, diante do Lísias e do Clarencio, ele dava uma segurada. Você vê como que é importante a pessoa, né? Que às vezes, aqui a gente pode trazer um paralelo, pai e mãe, né? Mãe, aquela criatura amorosa, afetiva, né? Em tese, tá? Em tese. Que o filho quer, não, dá. Vamos conseguir, vamos trabalhar para ter. E o pai é o... Não, vamos, peraí, em silêncio, fica quieto, tira a mão. Em tese. Então, esse equilíbrio que ele está falando aqui, ó. Diante do Lísias e do Clarencio, que eu já vi que eles são mais firmes, eu fico... Agora, a minha mãe, peraí, então a minha mãe eu vou me abrir, vou falar com ela essas questões que estão aqui, né? Muito bem. Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado os meus netos periodicamente, vão bem. Ela deve ter tido esse sorriso triste, porque lá na frente nós vamos ver. Ele vai visitar. Ela já sabia, mas não queria segredar isso, por enquanto, para o André. Obviamente, na sua condição, ela sabia que ele não estava pronto para receber esta informação. Não é? E depois de meditar alguns instantes, acentuou: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te, em primeiro lugar, para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Isso daqui eu tenho certeza que a maioria daqui das mulheres mães fazem isso, né? Quando os filhos estão aflitos, você ora e fala assim: Deus, está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Eu amanhã vou acordar cedo, tenho que tomar umas certas providências, mas é o que está falando aqui. Aqui, ó. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento, através das nossas preces. Antes, não depois, antes de trabalharmos na solução que elas requerem. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse, para fechar: não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade desta visita. E deixando-me nalma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Ela vem de outra dimensão, então o perispírito dela é diverso, se é que ela tem. Porque veja, sem fazer spoiler, nós vamos ver que ele vai visitar. Ele encontra a mãe dele 3 vezes no livro. Essa foi a primeira. Haverá uma segunda, quando ele está trabalhando lá no Ministério da Regeneração, nas câmaras da retificação, haverá. E haverá uma terceira que aí ele vai visitá-la. Mas você se recorda como ele vai visitá-la? Ele não vai em perispírito.
que ele está dormindo, é no sonho. Então, para ele poder habitar aquela dimensão da mãe, ele teve que se sutilizar. Por oposto, e obedecendo a mesma regra fluídica, ela para descer, ela teve que adensar. Então, provavelmente, quando ela chegou nesse ministério, fez algum trabalho neste sentido, e para ir embora ela vai ter que fazer agora o trabalho oposto. Obviamente que espíritos em condições ainda mais elevadas, superiores, não precisam destes recursos de ir num gabinete. Olha o gabinete deles. É a mente. Né? As transformações perispirituais é a própria mente. Mas isso é espíritos mais elevados, né? Há uma imensidade de espíritos, Garcia, que estão praticamente, vamos dizer assim, eu vou exagerar, mas para entendimento, tá? Da didática. Espíritos auxiliares 24 horas por dia ao lado. Não é assim, mas para entendimento. Só que o espírito precisa oferecer condições. E nesse oferecer condições é o mérito do espírito. É o mérito. É o mérito. Não, mas a intervenção já vinha faz tempo. Faz tempo, isso ele fala. Porque assim como ela já está intercedendo faz tempo no marido. Você vê que eles quase estão conseguindo? Então, é um processo evolutivo também, nesse aspecto da melhora. Porque teve um primeiro dia que ela foi lá intervir pelo marido, não foi? Lá em campo. Ele não deve ter nem percebido ela. O texto é claro. Hoje ele já arranca algumas lágrimas. Ele já tem algum certo arrependimento. Está vendo? É o aspecto evolutivo do espírito. Não, nesse aspecto não tenha dúvida que é. Sem dúvida. A gente por isso que essa ligação com o divino, que é a religião, ela é fundamental para a composição do espírito, vamos dizer, né? Não estou dizendo no sentido de abraçar uma determinada crença, um rótulo religioso. Estou dizendo a religiosidade. Lembra? Como que é que o Emmanuel fala lá no prefácio? Precisamos de espiritismo, mas muito mais de espiritualidade. Emmanuel. Quer dizer, ele já no início do livro ele já falou. Aqui eu não sou torcedor, minha camisa não é espírito. A camisa é Cristo. Deus. E onde ele estiver, nós ali estaremos. Ele fala isso. Então é nesse sentido que eu digo que a religiosidade ela é um pilar. Pelo menos eu acho que no nosso estágio evolutivo. Né? Então todos os espíritos que estão lá, aí entra de novo na colocação do Garcia, eles vão ter o seu tempo. Agora as intercessões é até divino isso, né? As pessoas uma intercedendo a outra. E nós vamos aprender num dos livros bem adiante do André Luiz, que já falei isso aqui, um dos trabalhadores que vão nessas missões de resgate, em locais assim, abismos, difíceis mesmo, ele fala que uma das lições que ele aprendeu, que ele não esquece nunca, é que mesmo nesses lugares tenebrosos, nenhuma criatura está abandonada de Deus. Ele fala isso. E ele é um trabalhador, cascudo dessas regiões. Então ele tem o quê? Autoridade para falar aquilo ali daquela forma. E ele é a representação de Deus lá dentro. Quando ele fala, não é? Que André Luiz vai dizer que Deus auxilia as criaturas pelas próprias criaturas. Nessa questão da necessidade da adesão
mental, né? Que o espírito que está lá no umbral precisa ter para que ele possa ser ajudado. Se a gente trouxer mais ou menos uma comparação aqui com a Terra, seria muito diferente de, por exemplo, um dependente químico. Estou entendendo. Aí a família interna ele compulsoriamente. Normalmente o resultado demora muito mais do que se ele for voluntariamente. Como ela falou, se ele começar a entender que aquela substância está fazendo mal, não sei o quê, e ele mesmo começar... Tem uma participação ativa. Isso. Então é mais ou menos... Guarda essa proporcionalidade, sim. Sim. Acho que era mais ou menos isso. A adesão mental precisa. Né? Só que a adesão mental, ela passa por um processo assim de construção, né? Construção. Por isso que a gente vive aqui 70, 80 anos, para dar tempo de iniciar esse trabalho. Iniciar. E olhe lá, hein? Tem gente que... Você viu que ele comentou ali. Em hipótese alguma, a vida deveria ser levada a tom de brincadeira. Acabou de falar. Em hipótese alguma.